Então, aqui tem informações gerais, que é mais para quem faz a manutenção do sistema. Então, aqui nos painéis de informação, aqui a gente tem uma lista bem variada dos painéis. O principal que a gente usa é o painel de estatística, que é um painel muito completo. E como vocês perceberam, ele também é feito em Power BI, que é a ferramenta de Business Intelligence da Microsoft. Então, aqui a gente tem as estatísticas de todos os tribunais do Brasil. Pedro, Então, bom dia. Onde que você entrou para acessar essa parte aí? está no chat. Não, aí depois. Isso, depois que você acessa a tela inicial, tem aqui no canto esquerdo da tela, DataJude, painéis de informação. Certo. Então, aqui eles têm vários painéis. Então, tem painel de estatística, painel de grandes litigantes, painel de judicialização da saúde, né? Que a gente tem também no nosso portal um painel que chama LIODS, que é sobre o mesmo tema. Aí você entrou no painel de estatística, né? Isso, Tá bom. que é o painel que tem mais dados. Mas se vocês quiserem navegar, vocês podem ver que aqui no canto esquerdo da barra, a gente também consegue acessar os mesmos painéis lá do lado da página inicial. Então, tem essas duas opções de navegação. E antigamente existia um painel que chamava Justiça em Números, que era feito numa outra ferramenta de BI. Que chamava ClickView e hoje chama ClickSense, que é uma concorrente do Power BI. Então, aqui a gente tem outros painéis que eu vou passar para vocês depois de apresentar o painel de estatística, que é o principal. Então, eu vou fazer um pedido para vocês, para a gente poder adiantar um tema que a gente vai explorar bastante nas próximas aulas, que vai ser qualidade de dados. Então, para poder usar o painel DataJude, eu vou pedir para vocês fazerem a análise da unidade de vocês. Então, ramo de justiça, aí vocês veem em Justiça Federal, Tribunal, aí TRF3, grau. Primeiro grau, para quem for das varas, tanto de São Paulo quanto Mato Grosso do Sul. Segundo grau, para quem for do tribunal. Juizado especial, para quem trabalha em GEF. Turmas recursais, para quem trabalha nas turmas. E a TRU. Então, eu vou pedir para vocês escolherem as unidades de vocês. Eu vou escolher aqui, por exemplo, uma unidade, primeiro grau, que são as varas federais. Natureza. Aqui tem execução fiscal, execução judicial, execução penal não privativa de liberdade e execução penal privativa de liberdade. E quem for do ADM, não pode pegar o GF ou a turma recursal. Eu até recomendo que escolham um gabinete de juizado, porque tem mais volume de processos, então fica mais interessante para trabalhar. Aqui na natureza, por enquanto, não precisa escolher nada. Se o processo é originário ou recursal, também pode deixar sem escolher. E aqui em unidade federativa e município, aí vocês vão escolher primeiro a cidade. Eu vou escolher aqui, por exemplo, eu vou escolher Santos. E em Santos eu vou escolher a quinta vara. Aí vocês podem ver que aqui tem um volume de processo bem pequeno. Alguém sabe me dizer o porquê que tem um volume de processo menor do que 1000? Por causa do primeiro grau que você colocou? É por causa da competência. Essa vara é uma vara criminal, e as varas criminais têm um número de processos bem pequeno. Tanto que se a gente pegar a sexta, que também é uma vara criminal, tem 543. Agora, quando a gente vai para a sétima vara, aí a gente vê 52 mil processos. Pedro, Essa... no meu apareceu só, no UF município, só apareceu o estado, não apareceu o município.
Isso. Aí pode ver que aqui tem uma flechinha. Eu vou limpar os dados. Ah, tá, entendi. Isso. Ó, Captei. pessoal, se tiver dúvida, me pergunta. Para a aula e pergunta, por favor. Deixa eu até aumentar um pouco o zoom, para ficar mais fácil para vocês verem. Vocês clicam na flechinha e pode ver que aqui tem uma flechinha virada para baixo. Aí vocês abrem a combo, que é a caixa de combinação. Aí vocês selecionam a cidade de vocês. Se a flecha estiver virada para cima, quer dizer que ela está aberta. Se estiver virada para baixo, quer dizer que ela está recolhida, né? Para poder economizar espaço. Eu tinha clicado primeiro no estado, SP, aí todas as cidades ficaram marcadas. Agora eu entendi por Isso. que tem que marcar a cidade. Porque senão você vai ficar com o volume de toda a subseção de São Paulo. Não, beleza. Se você quiser extrair, tudo bem. Então aqui eu escolhi eu escolhi a cidade de Santos. E pode ver que tem aqui, ó, 71.639 processos. Aí é em toda a subseção de Santos, que vai contar as varas, né? Porque eu coloquei aqui primeiro grau. Se eu trocar para juizado, aí a gente vê o que tem no juizado de Santos. E como a gente sabe que tem só uma vara gabinete em Santos, então o que tem no juizado é esse volume aqui. Então, para efeito de explorar o relatório, eu vou deixar aqui no juizado de Santos. Então, aqui, nessa parte da tela, a gente tem os dados gerais. Data de atualização, que é sempre muito importante a gente verificar a data, porque, por exemplo, aqui no DataJury é 31 de julho, enquanto lá no BI, da estatística do tribunal, é 15 de setembro. Então, a gente precisaria fazer um filtro até 31 de julho para ter sempre na mesma data. Porque enquanto o CNJ não atualiza os dados, vai ficar até o dia 31 de julho. Talvez daqui a alguns dias eles atualizem e apareça 31 de agosto. Então, aqui tem processos pendentes, processos suspensos e os pendentes líquidos. Aqui tem os processos conclusos, para julgamento. Aí tem outros processos e processos sem movimento há mais de 50 dias. Então, aqui a gente tem as entradas em 2023, os julgados e os baixados. Então, aqui tem um resumão. Pode falar, Carlos. Seu microfone está fechado. Oi, Carlos. Tá sem... Desculpa. Tá me ouvindo agora, né? Agora sim, pode falar. Eu estou comparando os dados aqui da minha unidade e mesmo considerando essa data de 31/7, é uma diferença muito grande dos dados que a gente está acostumado a lidar. Você saberia dizer se tem algum... Eu não sei, até posso estar queimando pauta aí, né? Se de repente é uma coisa que você vai abordar, mas tem alguma coisa que o CNJ considera e que o sistema de estatística do tribunal não considera para falar com o processo pendente? Então, essa discussão sobre o que é considerado um processo pendente, tanto os pendentes quanto os pendentes líquidos, tem bastante variação conforme o parâmetro. Então, às vezes, numa correção é um parâmetro, para o CNJ é outro, para indicadores das metas do CNJ é um terceiro parâmetro. Então, a parametrização dá bastante variação mesmo. E como tudo isso é muito específico, eu não sei te dizer o que é exatamente o que está acontecendo. Aí já é um assunto para quem é da estatística. Porque aí eles vão entrar nos movimentos, né? Daí vai ter classe, vai ter assunto, tipo de movimento, o que é considerado como suspenso, o que é sobrestado. Então, como tem várias dessas definições, então por isso que é bem natural que dê essas discrepâncias. Assim como a gente poderia fazer um outro comparativo de ir lá no relatório de BI, buscar os mesmos dados, né? Até 31 de julho. E
até 31 de julho e fazer um comparativo para ver o que vai dar. Eu tenho quase certeza de que os dados vão ser bem diferentes uns dos outros. E por algumas várias por diferenças pequenas, outra por diferenças maiores. Então, agora, a gente vai passar por esse momento da extração e da análise exploratória para a gente poder ver isso. Carlos, muito obrigado. Porque esse é o espírito do curso, para a gente começar também a fazer a análise de dados. Então, aqui a gente tem os processos julgados. Aqui a gente tem os novos, que são as entradas, que é 6.285 com 6.285, e a gente vê a quantidade de casos novos por ano. Lembrando que o DataJude, ele só tem dados a partir de 2020. O que está de 2019 para trás, ele ainda não foi incluso. E aqui a gente tem um gráfico de séries históricas. Dos casos novos por mês. Então, aqui a gente vê que em junho, e aqui a gente vê que em abril ou maio, a gente teve um pico de distribuição de processos. Aí a gente teria que perguntar para o diretor da vara o porquê que teve esses picos, né? Que aí já é uma análise qualitativa do que a gente consegue ver nos dados. Assim como a gente tem os processos julgados, então aqui a gente consegue ver os processos baixados, os processos pendentes, que é o que equivale ao nosso acervo. Então aqui a gente consegue ver uma evolução de acervo desde janeiro de 2020. Os processos suspensos, os pendentes líquidos, que são os pendentes menos os suspensos. E aqui tem os processos conclusos. E como vocês podem ver, a gente tem só uns indicadores mais gerais. Ao longo do curso, eu vou apresentar para vocês uma planilha que foi desenvolvida por um servidor do juizado, onde tem dados mais específicos, como, por exemplo, baixa por incompetência ou redistribuição por valor de causa. Então, aqui a gente está vendo dados gerais. Então, esses aqui são dados de gestão processual. E aqui na parte de cima do painel, a gente vai alternando. Então, a gente vem aqui na produtividade, e ele manteve os filtros, né, do Juizado de Santos. E aqui a gente tem, primeira vara gabinete, e a gente tem a sexta vara, que tem um processo que apareceu uma decisão aqui. Então, aqui a gente tem uma série histórica da quantidade de decisões por mês. Já que na produtividade, a gente tem a quantidade de decisões, a quantidade de despachos, liminares deferidas, liminares indeferidas. A gente tem audiências. E tem audiências de conciliação. E aqui a gente tem os indicadores. O percentual de processos eletrônicos entre casos novos, 100%. Então, nos indicadores, a gente vai ter a taxa de congestionamento, que a gente tem a taxa bruta, a gente tem a taxa líquida, e tem o índice de atendimento à demanda. Então, aqui a gente só tem uma vara gabinete, porque em Santos só tem uma. Então, para a gente poder observar uma outra função, eu vou trocar a cidade. Então, eu vou sair de Santos e vou colocar a cidade de Campinas.
Então, em Campinas, a gente vê que já tem aqui, ó, primeira, segunda e terceira vara gabinete. Carlos, tem mais alguma dúvida? Oi, Carlos, pode falar. Então, aqui em Campinas, a gente tem 3 varas. Então, a gente tem taxa de congestionamento bruta, líquida e índice de atendimento à demanda. Então, aqui a gente já tem central de conciliação, nona vara, segunda vara. Então, aqui a gente tem os processos novos, que é 100% eletrônico, os julgados, os baixados e os pendentes. Então, a gente pode ir trocando e vai navegando nos painéis e os filtros são mantidos. E aqui a gente tem a quantidade de conclusos, né? Para julgamento, para decisão e para despacho. E a gente pode ver aqui que tem as barras coloridas, que aborda só os conclusos. Assim como tem um outro painel que é sobre tempo médio de tramitação. Então, a gente vê que nas 3 varas gabinetes de Campinas, o tempo médio entre o início do processo e o primeiro julgamento é 655 dias. Tempo médio entre o início do processo e primeira baixa, 814. Tempo médio do pendente líquido, 585. E tempo médio do pendente, 569. Vamos voltar para Santos, para a gente poder verificar. Pode ver que Santos, o tempo de tramitação é um pouco menor. Agora vamos pegar as varas de São Paulo, que aí já são 14 varas gabinete. Aí a gente já vê alguma alteração. Então aqui a gente consegue fazer vários indicadores. Então aqui eu vou pegar SP, fazer como o colega sugeriu, marcar todos os órgãos de São Paulo. Então aqui tem todos os juizados, né? Já que eu apliquei o filtro aqui de juizado. Então aqui a gente consegue ver o tempo médio do início do processo, e daí aparece aqui, ó, 7ª Vara Criminal de São Paulo com juizado adjunto, 4.100 dias. Provavelmente a quantidade de ações deve ser bem pequena, deve ser 1 ou 2, e pode ser que seja assim alguma tarefa perdida no meio que esqueceram de dar baixa e ficou presa no sistema. Pode ser uma falha de sistema, como pode ser realmente algum processo que está suspenso ou sobrestado e está só aguardando. Então, precisaria verificar o que são essas, aqui em vara federal, para a gente poder acompanhar e fazer análise de dados. Tempo do pendente líquido. Assim como uma coisa que a gente vai ver durante o curso, que tem esses dados que eles são muito discrepantes. E muitas vezes, quando a gente faz uma análise, ó, quantidade de processos, aqui, ó, quantidade de processos, e o pendente. Então, quando a gente vê aqui embaixo, quer dizer que é uma ou 2 ações. Então, a gente vê aqui, ó, juizado de franco, a quantidade de processos, 1. Agora aqui, ó, quantidade de processos, 4.816. Então, aqui no gráfico de dispersão, a gente consegue ver. Assim como aqui tem a série histórica do tempo médio do pendente líquido. Então, pode ver que aqui a gente teve uma redução no prazo, que foi bem substancial. Aí ele volta. Tempo do pendente, a gente vê também. Então, aqui, a gente vê que no tempo entre o início do processo e o primeiro julgamento,
A curva é ascendente. Tempo do processo é a primeira baixa, segue mais ou menos o mesmo padrão. O pendente líquido anda caindo. Alguém que trabalha em juizado sabe se houve alguma ação diferente aqui no mês de março ou abril de 2023 que fez o tempo médio despencar? Aí eu preciso perguntar para alguém do juizado. Eu acho que foi o Pedro Egessé, do Juizado de Bauru. Eu acho Fala, que Gessé. foram as correções que aconteceram nessa época. Hum. E uma outra coisa que é interessante que eu vi no relatório, pelo menos do Jeff de Bauru, entrou muita ação em abril, muita, o dobro dos outros meses. Foi por causa daquele final lá do FGTS, que os advogados tinham o prazo final e aí entraram lá todo mundo. Legal, Gessé. Muito obrigado. Já esclareceu bastante coisa. Só para vocês poderem ver que o que acontece no dia a dia também se reflete nos dados. Então, agora, nessa parte introdutória, né, que a gente já está vendo o DataJude, a gente está vendo um pouco o que é o Business Intelligence, que é exatamente isso que nós estamos fazendo, que é uma análise de dados. Aqui a gente também consegue ver por classes, né? Quais são as classes mais comuns no juizado, né? Que é o procedimento do juizado especial civil, cumprimento de sentença, tutela antecipada, execução de título extrajudicial. E esse número que está entre parênteses é o número da classe, não a quantidade. Então, a gente consegue ver aqui por classe, taxa de congestionamento bruta, taxa líquida, índice de atendimento à demanda, que a gente já abordou na aula passada. E se ele está acima de 100%, significa que está baixando mais processo do que distribui. E se ele é menor que 100%, está entrando mais do que baixa. Então, ele indica uma tendência de aumento ou diminuição do acervo. Tempo médio do primeiro julgamento por classe. Tempo médio da primeira baixa, né, que aparece as ações penais em primeiro lugar, né, pela própria natureza da ação penal. Tempo médio do pendente líquido por classe e tempo médio do pendente. E por assuntos, é a mesma coisa. Pode falar, Bruno. Só repete aquele raciocínio da taxa de congestionamento que eu não peguei ali, quando você falou em termos de percentual, quando é menor que 100%, maior do que 100%. É o índice de atendimento à demanda. Ele está aqui nos indicadores. Então, aqui no índice de atendimento à demanda, a gente vê 45,23%. O que significa que tem uma tendência forte de aumento do acervo. Porque quando o índice de atendimento à demanda é 100%, significa que a quantidade de processos distribuídos é igual a de baixados. Então, a tendência da estabilidade... Deixa eu perguntar uma coisa, assim, uma dúvida que eu sempre tenho é quanto à taxa de congestionamento. Como é que essa relação de percentual ela funciona como lá, no caso? A taxa de congestionamento bruta? Sim. É equivalente ao giro de estoque numa empresa comercial, para quem tem uma loja ou um comércio. Então, quer dizer que dos processos distribuídos, em um determinado tempo, 83% permanecem no acervo. Então, quanto menor a taxa de congestionamento, é maior a quantidade de giro de processos. Então, isso tem uma relação grande com o tempo de tramitação do processo, né? Então... Sim. Então, se a taxa de congestionamento é maior do que 100%, é um sinal de que o acervo está aumentando. E se ela está menor, significa que está tendo uma quantidade de baixados maior do que a quantidade de distribuídos. Então, é um indicador que ajuda na gestão processual. Eu estou falando bem por cima, que tem uma definição mais exata do CNJ, porque aí a gente precisa seguir para ver qual é o prazo que eles seguem, né? Que tem até uma fórmula para fazer o cálculo.
E aqui a gente tem os assuntos. Eu vou até aplicar um filtro, porque como os assuntos são muitos, então eu vou colocar um órgão julgador. Então eu vou colocar aqui primeira vara de Botucatu. Então aqui a gente tem os processos novos, 1816. E aqui tem por assunto ação, aplicação INPC e IPCA. Auxílio por incapacidade, pessoas com deficiência, os novos, os julgados e os baixados. Pendentes e os pendentes líquidos, que retiram os suspensos e sobrestados. Então aqui a gente tem taxa de congestionamento bruta, taxa de congestionamento líquida, índice de atendimento à demanda, e a gente consegue ver por assunto. Então aqui a gente, ó, 1683. Quer dizer que está baixando muito processo. Então, para cada um que entra, 15 são baixados. Assim como aqui, auxílio emergencial, índice de atendimento à demanda de 866. Então, para cada um que entra, baixa 7 ou 8. Assim como a gente vê alguns que cálculo com benefício 2,93, mas são só 46 processos. Então, a gente consegue ver por assunto aqui, que aquele coloca só para os 5 maiores assuntos. Então, como essa aula não é uma aula sobre os indicadores, eu estou falando bem por cima e algumas definições que eu dou, elas são bem inexatas. Então, o objetivo aqui não é uma aula de indicadores, mas sim para a gente poder iniciar uma análise de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês os outros painéis. Agora eu vou passar bem rapidinho para a gente já poder ir direto para o PJE. Então, aqui a gente tem um painel de despesas, de receitas e pessoal. Então, aqui a gente tem a despesa com todos os tribunais, recursos humanos, outras despesas e despesas de capital. Então, aqui eu vou colocar federal e o tribunal TRF3. E aqui a gente consegue ver as despesas. Despesa total por ano. Então, aqui a gente consegue ver a variação das nossas despesas, que foi atualizado até 2022. É que antes esse relatório ficava no Justiça em Números. Então, aqui tem despesas de capital, outras despesas correntes e recursos humanos. E aqui tem as contas. E aqui tem as receitas. Receitas com custos e recolhimentos diversos. Que aqui deu 36 milhões em 2022. Isso, Bruno, tá certinho. Veio 5% mais antigos, então ele baixou o zip, maravilha. É isso que precisa vir. E aqui a gente tem a quantidade por cargos, né? Então, magistrados, providos, vagos e em atuação. Servidores, terceirizados, estagiários, conciliadores, juízes leigos, voluntários e serventias judiciais privatizadas. Então, aqui a gente tem dados financeiros e dados de pessoal aqui nesse painel. Esse outro painel aqui é dos grandes litigantes. Que no polo passivo a gente já sabe que é o INSS, Caixa Econômica, e aí tem os bancos e as fazendas estaduais e a União, tanto no ativo quanto no passivo. Mas quando a gente aplica só na Justiça Federal,
a gente vê que muda um pouquinho. Tribunal TRF3. Então, esses aqui são os pendentes. Agora, quando a gente troca para os novos, a gente consegue observar uma tendência interessante. Então, a gente pode ver algumas variações. Então, aqui eu vou limpar. E, por exemplo, a gente pode ver município de Guarulhos. Entre os casos novos, no polo ativo, o município de Guarulhos tem entrado com muitas ações. Aí tem o Tribunal de Justiça. Ó, daí a gente vê município de Maceió. Aí a gente vê Aimoré, crédito, financiamento e investimento, que isso aí é interessante, porque tem a ver com essas ações sobre crédito consignado, que andam sobrecarregando bastante o judiciário do Brasil inteiro. Então agora a gente vê bastante instituição financeira aqui na lista, e no polo ativo são essas ações de cobrança de consignado, que tem tido uma distribuição bem grande. E aqui tem por segmentos de atividade, administração pública, atividades financeiras. Então a gente já vê que os segmentos que mais têm judicialização, além da própria administração pública, são as atividades financeiras, comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, construção, indústria, não informado. E aqui no polo passivo e no polo ativo. Então, aqui é num comparativo e a gente consegue verificar. Vamos ver se eu consigo dar um modo de foco para vocês. Que tem uma linha que ela está bem no meio. Então, aqui a gente vê que no polo passivo, o estado do Rio de Janeiro tem tido uma variação muito grande nos distribuídos. Enquanto, por exemplo, o estado do Paraná tem caído. Então, que significa que o total de pendentes tem diminuído em relação aos processos novos. E aqui no polo ativo é a mesma coisa. Então, a gente consegue ver onde que está diminuindo e onde que está aumentando. Aqui, no caso, o município de Guarulhos, né? Que aí a gente precisaria perguntar para alguém que trabalha na prefeitura de Guarulhos o porquê que está tendo tanto, porquê que o município está entrando com tantas ações. E aqui tem os mapas, que a gente vê os polos passivos e os polos ativos, que aqui são as plotagens.